Marcos, então eu quero começar com você justamente nesse ponto da questão da publicação que o Donald Trump fez em apoio ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, porque um dos pontos hoje na nossa transmissão é que você, o Epoch Times aí, você entrou diretamente em contato com a Casa Branca e eles responderam algumas perguntas justamente dessa publicação de Donald Trump. Então a gente já vai trazer para o público mais detalhes dessa declaração, mas antes a gente vai trazer detalhes para quem não acompanhou exatamente o que aconteceu. Hoje o presidente americano Donald Trump ele fez uma publicação em apoio ao Jair Bolsonaro, dizendo para deixarem ele em paz. Eu quero trazer aqui para vocês a publicação do Donald Trump, vou pedir para a produção colocar isso aqui na tela para gente, e eu já volto com o Marcos só um minutinho, e eu quero ler aqui para vocês o que Donald Trump disse. Abro aspas para as palavras de Donald Trump. O Brasil está agindo de forma terrível em relação ao tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu observei, assim como o mundo inteiro, como eles não fizeram nada além de persegui-lo. Dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo. Conheci Jair Bolsonaro e ele era um líder forte que amava verdadeiramente seu país. Além disso, um negociador muito duro em questões comerciais. Sua eleição foi muito disputada e agora ele está liderando as pesquisas. Isso não é nada mais, nada menos do que um ataque a um adversário político, algo sobre o qual sei muito. Isso aconteceu comigo 10 vezes. E agora o nosso país é o melhor do mundo. Na verdade, Trump ele colocou the hottest, mas para o Brasil ficaria algo como o mais quente. Então a gente traduziu como o melhor porque ficaria mais adequado. Mas voltando aqui às palavras de Donald Trump. O grande povo do Brasil não vai tolerar o que estão fazendo com seu ex-presidente. Estaria acompanhando de perto a caça às bruxas contra Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores. O único julgamento que deveria acontecer é o julgamento pelos eleitores do Brasil. Isso se chama eleição. Deixem Bolsonaro em paz. Claro, logo depois que a gente teve essa publicação de Donald Trump, a mensagem repercutiu bastante aqui no Brasil e rapidinho a gente teve já as respostas tanto de Jair Bolsonaro como também do atual presidente Lula da Silva e eu quero trazer aqui para vocês o que eles disseram. Bolsonaro ele fez uma publicação, se a produção puder colocar aqui na tela, que dizia: recebi com muita alegria a nota do presidente Trump. Este processo ao qual respondo é uma aberração jurídica, lawfare, clara perseguição política, já percebida por todos de bom senso. Agradeço ao ilustre presidente e amigo que passou por algo semelhante e foi implacavelmente perseguido, mas venceu para o bem dos Estados Unidos e dezenas de outros países verdadeiramente democráticos. Sua luta por paz, justiça e liberdade ecoa por todo o planeta. Obrigado por existir e nos dar exemplo de fé e resiliência. A gente também teve a resposta, antes de trazer a resposta do Lula para vocês, a gente também teve uma mensagem do Tarcísio, ele também apoiou toda essa publicação de Donald Trump, dizendo o seguinte: com a palavra presidente Donald Trump. Daí ele comentou, embarcou Jair Bolsonaro e disse o seguinte, que Jair Bolsonaro deve ser julgado somente pelo povo brasileiro durante as eleições. Força, presidente. Agora eu quero trazer aqui para vocês, na verdade, um vídeo da resposta de Lula, porque ele deu essa resposta enquanto estava na cúpula do BRICS. Então, vamos conferir. Olha, eu não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro. Sabe, eu tenho coisa mais importante para comentar do que isso. Esse país tem lei, esse país tem regra, e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dei palpite na sua vida e não na nossa. Perfeito. Agora eu quero trazer o Marcos de volta para a gente comentar justamente sobre a resposta de um alto funcionário do governo americano quanto a essa publicação de Donald Trump. Marcos, vem comentar aqui um pouquinho para a gente sobre o que esse alto funcionário disse para você e depois eu também vou ler para o público, porque o Marcos está sem celular ali no momento, ele está usando o celular para fazer a transmissão, então depois eu vou ler a declaração deles para vocês. Mas antes, Marcos, comenta um pouquinho com a gente sobre esse contato que você fez com ele, o que ele disse. Bom, perfeito. Então, aqui estando em Washington, a gente teve a possibilidade, claro, aqui onde a mídia é mais estabelecida, de também usar os canais de correspondente da Epoch Times na Casa Branca para conseguir entender um pouco mais a respeito dessa situação. A gente mandou um e-mail com uma pergunta, entrou em contato com eles buscando se havia algum comentário, alguma repercussão, e a gente perguntou também sobre se havia algum update desde que o Marco Rubio havia falado da última vez sobre a possibilidade de sanções sob a lei global Magnitsky
claro, nomeado em homenagem ao advogado russo Sergei Magnitsky, vem lá do governo Obama e permite uma série de sanções internacionais que envolvem basicamente a pena de morte financeira, cerrar as contas da pessoa no exterior. É uma das sanções mais graves que pode ser imposta a indivíduos fora dos Estados Unidos. Bem, o que acontece é que veio uma resposta falando em instrumentalização do judiciário, não houve nenhum update sobre questão de lei Magnitsky, não houve nenhuma resposta nesse sentido, mas a resposta que veio foi, eles deram uma resposta e disseram, isso é de um oficial americano sênior que não poderia então ser nomeado, e apoiando o Bolsonaro, falando de instrumentalização da justiça no Brasil. Se a gente tem, você pode trazer aí para a tela, por favor, Manu, o que traz aí o recado como a gente recebeu, eu pedi para a gente trazer na íntegra o que foi dito nessa resposta. Perfeito, eu vou ler aqui para vocês, então, o que o Marcos me enviou da declaração desse alto funcionário do governo americano. Ele disse o seguinte, abro aspas, que o ex-presidente Bolsonaro e seus apoiadores estão sob ataque de um sistema judiciário armado. Esta é a mais recente de uma série de decisões ruins destinadas a silenciar a liberdade de expressão e derrubar a democracia para sustentar um governo impopular. Fecho aspas. E o Marcos vai trazer mais informações sobre o contexto do momento em que isso acontece. A gente tem o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos e que era uma das pessoas que estava articulando esse contato com o governo americano. E o Marcos agora vai nos trazer mais detalhes sobre isso. Então, Marcos, pode ficar à vontade. Bom, perfeito. Obrigado pela recapitulação, Manu. Eu estava fazendo uma retrospectiva a respeito do trabalho que vem desde 2023, não sei até que ponto o público ouviu, mas basicamente entre os destaques desse trabalho estavam 2 audiências nas quais o jornalista Paulo Figueiredo, então, colocou o Brasil nessa situação de repressão transnacional. Pedir perdão ao público, tá realmente quente aqui. Rapaz, que loucura. Mas colocou o Brasil nessa situação de repressão transnacional, enquadrando ele, equiparando ele a outros regimes autoritários pelo mundo, China, etc. Claro, esse é um argumento que tem várias nuances, tem vários lados para isso. Alguns argumentam que isso é uma forma ilegítima de manchar a imagem do governo brasileiro, do STF, o que quer que seja, das autoridades brasileiras. Outros argumentam que é uma conscientização necessária sobre a visão que se tem do Brasil no exterior. Seja como for, além dessas 2 audiências, também houve aquela audiência do Congresso. Se a gente tem, então, o clipe, a gente pode colocar na tela. Eu pedi para a produção separar rapidinho antes da gente entrar ao vivo, mas o Marco Rubio confirmou numa audiência do Congresso dos Estados Unidos, ele que tem o cargo de secretário de Estado, que é equivalente ao ministro das Relações Exteriores, confirmando que estava se averiguando a possibilidade de sanções via lei Magnitsky. Se a gente tem, a gente pode trazer então. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandra de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. With that, I yield back. Muito bem, então a gente ouviu o secretário de Estado Marco Rubio confirmando que estava sob revisão. Isso foi lá atrás, faz aí cerca de um mês que essa audiência aconteceu. A pergunta que a gente fez hoje para a Casa Branca tinha, então, eram 2 perguntas. Uma sobre se havia algum comentário específico sobre o que o presidente americano, Donald Trump, havia publicado, e a outra sobre se ainda estava sob cogitação a lei Global Magnitsky. Para a gente encerrar o segmento, então, Manu, você pode trazer novamente qual foi a resposta que a gente teve. A Manu tem aí o e-mail completo com a resposta. Perfeito, eu vou ler aqui para vocês, para quem não acompanhou, então, essa foi a resposta do alto funcionário do governo americano para o Epoch Times sobre esse post de Donald Trump hoje em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse o seguinte, abro aspas, o ex-presidente Bolsonaro e seus apoiadores estão sob ataque de um sistema judiciário armado. Esta é a mais recente de uma série de decisões ruins destinadas a silenciar a liberdade de expressão e a derrubar a democracia para sustentar um governo impopular. Fecho aspas. Marcos, se você quiser voltar comigo. Uma última adição aí sobre isso, se falou sobre liberdade de expressão e parte desse entorno são 3 iniciativas principais. Havia uma no Congresso americano que agora parece por ação executiva já ter sido tomada, que era a lei sem censores em nossas costas, nossas margens, né, nas entradas dos Estados Unidos. Era um projeto que foi reintroduzido recentemente no Congresso americano. Eles têm que colocar de volta os projetos de lei em cada legislatura se eles não forem votados, que era para tirar o visto de pessoas que fossem entrar nos Estados Unidos que tivessem corroborado com censura mesmo em governos estrangeiros.
O secretário de Estado Marco Rubio já anunciou sanções de visto desse tipo. A gente não sabe se os oficiais brasileiros estão incluídos na lista, porque essas listas não são públicas. Depois, há a possibilidade de sanções via lei Magnitsky, a lei global Magnitsky, que são as que a gente vinha discutindo agora. Essas são talvez as mais graves, porque basicamente cortam a pessoa do sistema financeiro global. Depois, tem ainda um processo que vai no CPF, que vai pela empresa do Trump, o Trump Media and Technology Group, e o Rumble, a rede social Rumble, contra diretamente no CPF e o ministro Alexandre de Moraes. São, então, essas três coisas principais que têm ocorrendo visando o Brasil. Então, são algumas das questões que vêm à tona. Nesse caso, em especial, onde a empresa de Trump processa o ministro Alexandre de Moraes, já houve alguns desdobramentos, mas ainda sem conclusão definitiva do caso. Mas são algumas das coisas que se desdobram, e quando se fala desse oficial sênior da Casa Branca, é anônimo quando vem alguma declaração desse tipo, nem a gente tem acesso a saber quem é, a conversa vem por e-mail, mas então esse oficial sênior disse isso e falou sobre democracia e sobre liberdade de expressão. Vale lembrar, tem esse processo envolvendo a Big Tech do próprio Donald Trump, e houve também os casos com o Rumble, a censura do X em agosto de 2024, entre outros que trazem um alerta envolvendo companhias americanas aqui em Washington.